Começou a gravação. Gente, as temáticas que a gente vai discutir hoje é aquela história. Falar de causa própria é sempre uma coisa complicada. Mas, enfim, dentro da minha experiência como professora, tem algumas coisas que são bastante populares e outras nem tanto, né? Uma que não é super popular é teorias da administração, né? Geralmente se interessa muito por essa temática quem vai prestar concurso. Quem não presta concurso fala, meu Deus, por que a gente está vendo isso? Agora, tem duas coisas dentro da área de gestão que, especialmente dessa área de gestão de pessoas, que são, assim, muito destacadas, que as pessoas gostam, que são as temáticas de liderança e as temáticas de motivação, tá? E aí, só dando spoiler, coaches, aqueles que falam acorde cedo, tome suco verde, eles se apropriaram disso, então, por isso, tem muita gente que tem ranço da temática de liderança, tem ranço da temática de motivação, porque fala que é coisa de coach, mas, gente, não é, tá? Realmente não é. Tem toda uma linha de estudos focada em liderança e motivação, e assim, eu posso garantir a vocês que não tem nada a ver com coach, e os coaches que falam disso, na verdade, são mais ou menos picaretas, tá? E por que a gente fala dessa questão de liderança, de motivação? Então, ó, eu vou abrir os slides aqui da nossa aula, e aí a gente vai entender o seguinte. Primeiro, eu comentei com vocês lá no comecinho da nossa disciplina, que essa nossa disciplina, ela é um mini curso de administração, tá? O que um mini curso de administração tem? Né? Em linhas gerais, ele fala das 4 funções da gestão, e ele fala também dos 4 setores da administração. Então, o que eu quero dizer com isso? Por 4 setores, por 4 funções do administrador. Quer dizer, planejamento, ou seja, você desenhar um sonho, organização, você se organizar para conseguir de fato atingir esse objetivo, atingir esse sonho, direção, que é você se manter no caminho, você não desviar, e por fim o controle, tá? Você conseguir se colocar no caminho caso você tenha desviado e você criar métricas para saber se você está indo bem, se você não está indo bem, tá? Então, por exemplo, como é que você descobre se você está com dengue ou se você está com resfriado? Quando você faz um teste, né? O teste do laço, você amarra aqui, você vê se fica tudo vermelho, ou então você faz exames de sangue para contar a plaqueta, né? Então, esses são os indicadores de controle. Deixa eu abrir aqui o slide para ficar mais fácil para vocês. E qual que é a diferença deste controle para a direção? A direção é uma função que dentro de uma empresa é exercida por um líder. Esse líder é responsável por manter as pessoas no caminho e ele mantém essas pessoas no caminho da melhor forma possível. Significa que ele vai usar de ferramentas motivacionais, ou seja, ele vai tentar motivar a pessoa, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar bastante, na verdade, sobre a função do líder, tá? Então, o líder dentro de uma empresa, ele vai tentar equilibrar aquilo que as pessoas querem no trabalho com aquilo que a empresa quer que as pessoas façam. Então, esse líder, ele é meio que um sofredor. Porque, assim, geralmente a empresa quer mais, quer objetivos X. As pessoas não necessariamente querem aquilo. Então, o gestor, o líder, ele vai tentar ser o fiel da balança. Então, é um cara que também, por tabela, ele vai receber mais, tá? Ele vai ter mais responsabilidades, porque assim, gente, ele vai ter que tirar leite de pedra, tá? E aí, quanto mais esse líder conseguir que as pessoas façam aquilo que a empresa quer, mais ele vai crescer na carreira, tá? E aí, aproveito para perguntar para vocês, em trabalho em grupo, vocês são aquelas pessoas que organizam ou vocês são aquelas pessoas que esperam alguém tomar frente? Como que vocês são? Normalmente eu espero as pessoas tomar a frente. Só se eu vejo que
não tá andando, daí eu acabo tomando a frente, mas normalmente eu espero que a outra pessoa faça, mas se eu vejo que não tá fluindo, daí eu tento fazer. Se Isso é eu bom. tiver mais domínio do tema, eu tomo a frente, mas às vezes é um trabalho que eu nunca vi, e aí eu espero. Uhum. Ó, tem gente, né? Tem gente que fala assim: ah, o líder é sempre a pessoa que toma a frente, né? Na verdade, hoje o que a gente entende como sendo liderança, primeiro, não tem a ver com características, digamos assim, a pessoa nasceu um líder. Na verdade, líder é a pessoa que exerce influência, tá? Exercer influência significa que essa pessoa vai estimular você a se comportar de algumas formas específicas. Então, liderança significa exercer influência sobre outras pessoas, tá? Segundo, essa influência, ela pode ser tanto por você tomar uma iniciativa, né? Que nem, por exemplo, a Lara acabou de falar aqui pra gente, olha, quando eu tenho ciência da temática que está sendo discutida, geralmente eu me ofereço, ajudo a organizar, né? Ou também tem circunstâncias em que a liderança aflora em situações de crise, como, por exemplo, o que o Alisson falou aqui para a gente. Olha, em trabalhos em grupo, se eu estou vendo que a coisa está degringolada, eu vou lá e me posiciono para organizar melhor as coisas, tá? E, geralmente, não tem, assim, uma fórmula pronta, mas líderes geralmente afloram ou quando, né? E das duas situações específicas que vocês apresentaram aqui, ou quando a pessoa é especialista em alguma coisa, né? Tem maior habilidade, tem mais experiência, ou porque a pessoa é conclamada a, né? A pessoa não exatamente queria ser líder, ela não queria colocar o dela na janela, o dela na reta, mas ela teve que colocar, tá? E o que acontece? Em qualquer grupo, você vai ter um líder. Você vai ter alguém que, por características próprias, por carisma, por conhecimentos específicos, essa pessoa ela vai emergir para ser líder. E por que isso acontece? Porque, no geral, né, nós, seres humanos, nós somos criaturas que evoluímos com o passar dos anos e nós fomos desenvolvidos para existir em grupo. Esses grupos se organizam em torno de alguns objetivos, né? Então, por exemplo, Homo sapiens, nós evoluímos, nossa caixa torácica evoluiu, nós evoluímos enquanto sociedade, porque a gente estava querendo ter mais sucesso num meio ambiente hostil, né, do que outros seres, tá? Então, existem aí inúmeros estudos, especialmente da área da paleontologia, da antropologia, que mostram que a nossa espécie teve mais sucesso porque conseguiu se unir em torno de um objetivo. E quem dava esse objetivo, gente, era o líder, né? Segunda coisa, disse que o ser humano, nós, Homo sapiens, nós chegamos a um ponto de evolução maior do que de outras espécies, porque nós aprendemos a nos comunicar. Então, também se diz que o líder, ele tem mais sucesso ou mais chance de ascender quando ele tem maior habilidade de comunicação. Então, liderança está junto com comunicação. Isso significa que vocês vão ter que ser o Silvio Santos? Vocês vão, assim, ser uma pessoa que fala super bem, que... Não precisa. Aliás, os estudos mostram que você não precisa ser a pessoa que fala super bem, que é desenvolto para ser um bom líder. Você não precisa, tá? Basta vocês lembrarem, por exemplo, o Bill Gates. Bill Gates, criador do Windows. Ele dizem as más línguas, tá? Que ele é portador de algum nível do transtorno autista. Ele tem muita dificuldade de se comunicar de forma pessoal, muita dificuldade mesmo, tá? Só que com
por maior que seja a dificuldade que ele tem, ele conseguiu criar uma empresa que tinha bons objetivos e boas metas. Então, o que dizem sobre líderes? Líderes precisam exercer influência, e essa influência é muitas vezes dada por o quê? Por o líder saber mostrar para as pessoas que o objetivo futuro, que a meta futura, a visão que ele tem de mundo é melhor do que todas as demais. Ou seja, você ganha mais estando perto daquele líder, por mais esquisito que ele seja, tá? Outro exemplo que sempre dão, o Steve Jobs. Deixa eu ir mostrando a fotinha para vocês, que acho que fica mais fácil. Steve Jobs, o lendário criador da Apple. Ele, na real, na vida pessoal, ele era um babaca. Ele tratava muito mal os funcionários, ele tratava muito mal, inclusive, os filhos, diga-se de passagem, tá? Ele não era uma pessoa, assim, super legal. Mas por que que ele tinha tantos bons funcionários trabalhando com ele? Porque, a despeito dele ser um babaca, ele conseguia trazer uma visão de mundo interessante. E daí, lembrando também que o Steve Jobs existiu há anos atrás, né? Talvez o estilo de liderança hoje dele não fosse lá muito consagrado, tá? O Bill Gates, que eu estava falando para vocês, criador da Microsoft, esses dias se separou da esposa dele de 1 gazilhão de anos, e ele é uma pessoa que, para cada apresentação que ele vai fazer, cada apresentação pública, ele se prepara 6 meses, porque ele tem muita dificuldade de socialização, tá? Você já tinha ouvido alguma dessas fofocas que eu trouxe para vocês? Vocês sabem quem são essas pessoas? As pessoas eu sei, mas eu não sabia das fofocas. Ixi, fofoca deles tem um monte. Tem um monte. Inclusive, esses líderes, quase todos, gente, eles fazem um processo que se chama Media Training. Media Training é um processo que você passa por um treinamento de mídia. É mais ou menos o que acontece com políticos antes das eleições. Eles passam por treinamento de fala, de gestual, de corte de cabelo, de roupa, para aprender a lidar com o público, tá? Dizem que Aécio Neves passou por isso, Lula também, a Dilma recusou, o Michel Temer faz isso desde sempre, e o atual presidente, se chegou a fazer isso, claramente não deu muito certo, porque ele não lida muito bem com o público, enfim. Bom, então líderes, eles, em uma empresa, um líder serve para fazer com que as pessoas aprendam a se comportar de formas que a empresa goste, tá? Então, o grande foco do nosso estudo de liderança, na verdade, tem a ver com o líder ser capaz de fazer com que as pessoas aprendam, tá? E como que a gente faz para identificar se uma pessoa aprendeu, se ela não aprendeu, tá? Então, primeira coisa, uma mudança de verdade, uma mudança não, aprendizado. Ela envolve uma mudança. Essa mudança pode ser para o bem ou para o mal. Segunda coisa, essa mudança tem que ser permanente, a mudança tem que ser visível e precisa existir alguma forma de experiência para a pessoa ter aprendido, tá? Ou seja, a pessoa, ela se deu mal, ou ela se deu bem, não sei, mas ela teve algum tipo de experiência com aquilo. Tá? Então, vamos dar exemplos malucos? Vamos. Vamos falar de Big Brother? Vamos. Aliás, vocês... Peraí, deixa eu procurar aqui. Vocês acompanham o Big Brother, gente, ou não? Acompanho pelas redes sociais. Não Eu precisa não nem acompanho, assistir. Oi, Alisson. Eu não acompanho, não. Às vezes o que vê é que aparece às vezes nas páginas do UOL, assim, me escapa, né, de ver esses títulos, assim, mas não acompanho, não. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu não assisti nunca um episódio, mas eu acompanho pelo Twitter, tá? E pelo Twitter, eu sendo uma historiadora / fofoqueira, gente, historiador é um nome elegante que a gente dá a pessoas que veem fofocas. Descobrimos que tem um moço chamado Arthur Aguiar. Vamos usar ele de exemplo para nossa aula? Vamos. Aí, Alisson, você sabe por que é que esse moço é famoso? Eu acho que Tem ele é alguma ator, ideia? né? Ele é Ele é ator, mas ele ator. não ficou famoso porque ele é ator, né? Quer dizer, eu acho que
Ele ficou famoso por trair a mulher múltiplas vezes, eu acho. Exato, exato. Ele teve a pachorra de falar que não sabe nem quantas vezes ele já traiu a mulher. E a esposa dele, que é essa mocinha aqui, ela diz que confia que ele não vai fazer nada. Ai, eu acho que eu caí. Voltou. Gente, e a esposa dele, a iludida, ela bota fé que ele não vai atrair lá dentro. Vamos ver porque é que eu acho, como cientista, que a moça é muito iludida. Vamos. Então, olha só, vamos voltar lá para os nossos slides. Para a pessoa realmente aprender algo, ela tem que mudar para o bem ou para o mal. Tá. Tem como a gente falar isso do moço em relação ao Big Brother? Ou seja, Arthur Aguiar vai entrar lá dentro e não vai chifrar a moça? Não sabemos, porque ele nem entrou ainda, porque ele teve positivo para a Covid. Mas vamos ver aqui algumas previsões de futuro? Vamos. Segunda coisa, essa mudança tem que ser permanente, ou seja, o rapaz nunca mais trairia a moça, porque ele aprendeu que chifrar não faz bem. Tá? Isso significa que deveria existir mudança nas ações, ou seja, por mudança de ações, significa que ele não ficaria de conversinha com moças, evitaria contato com moças bonitas, evitaria socializar com moças bonitas, evitaria dar like na foto de moças bonitas, ele ia virar um rapaz de família, evitaria beber perto de moças para não cair em tentação. Então, tem uma série de fatores que a gente percebe que não são lá super compatíveis com uma pessoa que se dispõe a ser fiel, né? E quarto, existe a necessidade de alguma forma de experiência para aprendizagem, ou seja, de alguma forma, ele deveria ter aprendido que chifrar a mulher não leva a nada. Agora, vamos contextualizar. De alguma forma, será que ele sofreu por causa das coisas que ele fez? A esposa brigou com ele seriamente? Ele realmente ficou impedido de ver a mulher? Ela realmente não o perdoou? Ele realmente teve que refletir sobre as ações dele? Não. Porque todas as vezes que ele fez alguma coisa errada, lá estava a esposa dele. Ai, querida, eu boto fé que essa foi a última. Acho que ela disse isso 50 vezes, né? Boto fé que isso não vai mais acontecer. Eu confio em você. E confiou no cara 50 vezes. Gente, que estímulo tem a pessoa de realmente melhorar, evoluir, se toda hora que você apronta vem a sua esposa, ai, meu amor, eu boto fé que essa foi a última vez. Então, vamos lá. Para que alguma coisa se concretize, você precisa perceber mudança nas ações da criatura, né? Porque se não existe mudança nas ações, essas mudanças não são permanentes, a gente não pode falar que a pessoa aprendeu a lição, né? Então, por exemplo, o Alisson. O Alisson, quando era bebezinho, inclusive o Alisson devia ser um bebezinho muito bonitinho, o bebezinho Alisson. Ele estava lá engatinhando, né? Tava lá engatinhando, enfiando o dedo na tomada, a mãe dele devia estar louca correndo atrás dele. Mãe, o pai, todo mundo. Como que o Alisson aprendeu a andar? Esse menino de engatinhando começou a se encostar nas coisas, ficar de pezinho, ficar durinho, lá bonitinho. Começou a se estatelar no chão, cair rolando, bater a cabeça, enfim. Chegou uma hora que o Alisson ficou de pezinho, meio bambinho, mas ficou. E ele deu conta de andar e ele nunca mais caiu. Mas, para ele conseguir andar, olha só, teve todo esse processo. Teve uma mudança. Antes ele engatinhava. Ele começou a ficar de pé e depois ele andou. Foi permanente? Foi, porque o Alisson nunca mais engatinhou, a não ser em circunstâncias alcoólicas. Que o menino estava tão mal que estava miando aí, rastejando pela casa. Terceiro, existiu mudança de ações. O Alisson nunca mais ficou engatinhando, tá? Você visivelmente viu que aconteceu uma mudança, tá? E quarto, o Alisson aprendeu a andar tanto vendo outros adultos andando, quanto ele se estatelando, tá? Caindo, tentando. Então,
pequeno Alisson aprendeu a andar. Aconteceu a mesma coisa com a Lara, aprendendo a escrever? Mesma coisa, tá? Lara, quando foi aprender a dirigir, aconteceu essas 4 etapas, tá? Qual é a função do líder? Por que eu estou falando desse processo de aprendizagem? A função do líder é garantir mudanças permanentes em comportamentos. Tá? O líder, ele quer que as pessoas atinjam os objetivos organizacionais do jeito que a empresa valoriza. Tá? Então, agora, voltando para Arthur Aguiar e para qualquer pessoa picareta na vida de vocês. Vamos voltar para a foto do moço. Essa aqui é a coitada da esposa dele, que assim, a gente desculpa, mas não, cara, eu tenho dó dessa moça, bicho, porque é muito humilhante as coisas que já aconteceram com ela. Enfim, existiu de fato evidências suficientes, pelo menos que o público saiba, para garantir que ele passou por um processo de aprendizagem e que ele de fato vai ser agora um marido melhor ou mais fiel? Sinceramente, acho que não. Então, assim, eu tenho pena dessa moça, porque se até agora ela já comeu grama, daqui para frente, tudo televisionado, eu não queria estar na pele dela, do fundo do coração, tá? Tudo bem, gente? Então, namorados e namoradas que falam, ai, meu amor, eu vou mudar. Fica 15 dias, bonzinho, boazinha. E depois de 15 dias começa a dar o migué e sumir. Gente, aprendizado não concluído significa que vocês ainda vão passar muita raiva com a pessoa, tá? Também, que nem dizem especialistas em comportamento, não tem melhor preditivo de futuro do que o passado. Ou seja, essa pessoa a vida toda se portou de uma forma extremamente encostada, possivelmente ela continuará sendo encostada para o fim dos tempos, tá? Os únicos exemplos que não comprovam essa regra são pessoas que passaram por traumas, que daí sim, traumas fazem com que a pessoa mude radicalmente, ou novela mexicana, como, por exemplo, Marimar, em que a pessoa, em 2 meses de analfabeta, passou a falar 5 línguas e aprendeu a ser uma dama, tá? Marimar é uma novela antiga, da Thalia. Bom, gente, tudo bem até aqui? Eu sei que eu tô super viajando, mas enfim, exemplos de liderança tendem a ser mais efetivos quando são mais maluquinhos, tá? Bom, em uma empresa, um líder, ele tem uma função de aprendizagem social, tá? Então, a função do líder é, basicamente, dar exemplos. Então, neste momento da vida de vocês, vocês estão se capacitando e qualificando para que vocês tenham experiências profissionais interessantes, produtivas, válidas, tá? E não raramente vocês serão líderes, tá? Então, vamos dizer que no primeiro momento da carreira, vocês vão carregar pedra, tá? Vocês vão ser peão de obra mesmo. Vocês vão aguentarem chefes idiotas, vocês vão passar por coisas assim que não são exatamente agradáveis. Só que conforme vocês forem mostrando que vocês dão conta de fazerem coisas melhores e maiores, vocês vão progredir. E é esperado que vocês progridam, vocês estão estudando para progredir, tá? Então, em algum momento, vocês vão ter que aprender a ser bons líderes. E o principal, o básico que é esperado de vocês enquanto líderes, é que vocês sejam bons modelos, tá? Por que é bom que um líder seja um bom modelo? Porque vocês vão ser copiados, para o bem ou para o mal, tá? Então, imaginem que vocês acabaram de entrar numa empresa. Na dúvida, vocês olham o líder, vocês olham os outros funcionários mais veteranos, aqueles que são mais bem-sucedidos, tá? Então, principal função de um líder é, primeiro, moldar comportamentos. E uma das principais formas de modelagem de comportamento é você ser um modelo, tá? Então, primeira coisa, você entrou numa empresa, você vai prestar atenção a como é a pessoa bem-sucedida, tá? Gente, vocês já fizeram isso? Vocês terem algum colega, algum amigo, algum primo que se deu bem, e aí vocês começam a meio que dar uma copiada? Ou uma roupa, algum estilo? Vocês já tiveram alguma influência mais ou menos assim? Eu não. Eu também não. Ó, deixa eu dar um exemplo um pouquinho diminuído disso.
Nós todos já fomos adolescentes. Quando a gente era adolescente, sempre tem aquele amigo ou aquela amiga que aparece com uma coisa nova. Um cabelo novo, um tênis novo, um óculos novo, um jogo novo, alguma novidade. A gente acha legal, dá um pouquinho, vai lá, compra o igual. Vai lá, dá uma copiadinha. Vocês já fizeram isso na adolescência, corte de cabelo, ou tênis, ou roupa, ou música, ou alguma coisa assim? Tudo isso. Olha só, eu já imaginava, Marisson talvez não lembre, tá? Mas o caso é, aí, gente, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Mas paleontólogos, eles falam que o ser humano, na adolescência, ele é absolutamente tribal. Ou seja, a nosso principal ponto de referência entre os 12 e os 26 anos, mais ou menos são os amigos. É um período da vida que o pai e a mãe, assim, tem que torcer para ter dado uma boa educação. Porque a referência será amigos e namorado. Ou seja, não adianta mãe e pai falar. Se os amigos estão naquela onda, se a namorada falar que tá legal, você vai nessa, tá? Então, todo mundo tem esses momentos, tá? É quase que um comportamento de manada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Já tá até aqui na mão. Eu tava aqui arrumando minhas coisas hoje. Se você conhece isso aqui é um tênis branco, tá? O Alisson, Lara, talvez vocês não lembrem, tá? Mas até 2015, ninguém usava tênis. A gente usava esse tipo de salto aqui. Peraí. As pessoas... Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, gente, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Que não faz tanto tempo assim. Vocês eram mais jovenzinhos, mas vocês vão lembrar. As pessoas usavam saltos assim, que tinha o dedinho de fora, né? Muitas vezes tinha essa plataforma aqui na frente, salto bem alto. Gente, eu conheço pessoas que quebraram o pé porque tropeçaram nesses saltos, tá? E hoje em dia, né, a moda passou e hoje todo mundo usa isso, meninos e meninas, tá? Isso começou do nada? Provavelmente não. Teve alguma amiga que um dia apareceu no rolê, ao invés de aparecer com um salto dessa altura, apareceu com tênis. Aí você achou muito bacana, achou muito legal, foi lá, encheu o saco dos pais, né? Ou juntou uma graninha, foi lá e comprou, tá? Nós todos somos criaturas absolutamente influenciáveis por modelos, tá? Então, ou você já foi copiado, ou você já copiou, tá? Isso com toda certeza, porque nós todos já fomos adolescentes. Nós tanto fomos influenciados quanto a gente influenciou. Vocês já perceberam que algum coleguinha alguma vez comprou alguma coisa ou fez alguma coisa depois que vocês fizeram? Já aconteceu isso com vocês? Já, aqueles invejosos. Eu sou ciumenta. O que você lembra o que foi? Hã? Você conta pra você. Sapato, roupa. Até perguntar a loja. E comprar E igual. foram lá e compraram igual, até a cor. Aí depois eu não podia usar a minha coisa, porque a pessoa queria usar todo dia, eu ia ficar igual. Ai, que chato. E com você, Alisson? Você lembra de alguma coisa? Ou você, não, menino geralmente é mais desligado com isso. Você lembra de alguma coisa? Eu não lembro de nada. Roupa, para mim, tanto faz, qualquer uma. E eu não lembro de nada de que o pessoal copiava. Eu basicamente pegava com as roupas sempre as mais baratas, não ligava muito para elas. Alisson, acho que você é desligado, mas eu tenho a sensação que tem algum primo, algum parente seu aí, que já estava ali bem de olho no seu celular, tipo, o Alisson comprou o telefone e tal, nossa, que legal, bom, foi lá, comprou igual. Provavelmente, nós já copiamos ou nós já fomos copiados e muitas vezes tudo junto ao mesmo tempo, tá? E acontece porque, gente, nós somos seres humanos. O ser humano, olha só, nós biologicamente fomos programados depois de centenas de milhares de anos
a existir em sociedade, né? A ser legal com quem a gente gosta, com quem é da mesma tribo, com quem é da mesma família. E nós crescemos aprendendo, vendo os outros fazendo coisas, tá? E a gente se preocupa em ser bons modelos dentro de um contexto social que a gente quer ser referência, tá? Dentro de outros grupos sociais, de repente, a gente não tem tanta preocupação assim. Então, por exemplo, chefes que se preocupam em ser super legais dentro da empresa, mas em outros contextos, eles tiram essa carapuça de líder, essa carapuça de ser bons modelos, eles agem de formas mais relaxadas, digamos assim, tá? Mas vocês, como líderes, vocês serão copiados. Então, por isso que é importante, quando você tenta pelo menos, projetar uma imagem de honestidade, de confiabilidade, porque se você for bom, você vai ser copiado. Se você não for bom, você vai ser copiado também. Vamos falar disso daqui a pouco. Tá? Então, primeira coisa, existe o processo de atenção. Alguém repara em alguma coisa que você fez, alguma coisa que você usa, tá? E aí, se a pessoa ela vai prestar atenção e ela vai reter, ou seja, no caso de um tênis, a pessoa percebeu que você está usando um tênis legal, a pessoa vai prestar atenção mais ou menos no modelo, na cor, né? Se a pessoa percebe, né, que esse comportamento é bem aceito socialmente, a pessoa é recompensada socialmente por ser dessa forma, a pessoa vai reproduzir esse comportamento, né? Ou seja, ela vai de fato lá e comprar tênis. Tá? E o último processo é o processo de reforço. Esse processo de reforço é quando você é elogiado, é quando você passa a ser mais bem visto. Então, quando você tem processos de reforço, você está propenso a continuar exibindo o comportamento, né? Então, deixa eu dar um exemplo bem bestinho. Como que nós todos aprendemos a usar o sanitário? Como que nós saímos da fralda? Primeira coisa, né? Nós bebezinhos fomos chamados a atenção do fato de usar o piniquinho, fomos ensinados a usar o piniquinho, o vaso sanitário de criança, começamos a usar de fato, a pedir, mãe, quero ir ao banheiro, pai, quero ir ao banheiro, pai, me limpa, mãe, me limpa, vó, me limpa, isso tudo, quem tem criança sabe, né? E por fim, existe o processo de reforço, que é, toda vez que sentava no piniquinho, a família fazia festinha. Fulano foi ao banheiro, tá? Esse é o processo de reforço que faz com que a criança continue exibindo o comportamento. Isso vale para tênis, isso vale para piniquinho, e isso vale para metas organizacionais. Tá? Então, vocês já repararam, por exemplo, naqueles prêmios, tipo funcionário do mês, funcionário do mês. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. McDonald's, né? Tem, por exemplo, o funcionário do mês que fica colado lá do lado de fora, do lado do... Deixa eu mostrar para vocês. Do lado do caixa, sempre tem o gerente do mês, o funcionário do mês. O que é isso, gente? É processo de reforço. Elogios que professores, que chefes fazem. Tudo isso é reforço positivo para estimular comportamentos. A pessoa fica feliz? Claro que fica, né? Então, a probabilidade dela vir exibir o comportamento desejado é maior, tá? O ser humano reage muito bem a elogios e também a críticas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como críticas também ajudam a pessoa a evitar comportamentos. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês um videozinho falando sobre influência negativa. Peraí, eu tô aqui caçando um videozinho. Peraí. Tá, ó, eu vou mostrar para vocês um videozinho rápido. E daí eu vou ter que pausar aqui a gravação, porque senão vão derrubar o vídeo. Ó, e vou também me tirar som e áudio para não sobrecarregar. Peraí.
Pessoal, voltei. E daí, deixa eu explicar, contextualizar para vocês o que vocês viram aqui. A Enron foi uma empresa gigante norte-americana que vendia energia, tá? Então, não era a empresa fabricante da energia, ela vendia energia produzida por usinas, né, e outros métodos de produção. E energia tem um preço. Para você produzir e para você revender, você tem um preço e você tem um limite de até onde você pode chegar. O caso é que os diretores dessa empresa, eles criaram um conceito de contabilidade criativa. Ou seja, eles diziam o quanto a empresa ia lucrar, eles diziam o quanto a empresa valia, só que eles não tinham energia para entregar. Em linhas gerais, é isso. Eles fraudaram documentos dizendo que a empresa era superprodutiva, mas eles tiraram o dado, essas informações, esses preços, sei lá Deus de onde, sabe? E o caso é que foi uma corrupção que desceu cadeia abaixo. Então, quando os presidentes da empresa se corromperam e passaram a criar coisas malucas, a empresa como um todo, todas as cadeias de comando foram corrompidas, todas, tá? Então você tinha funcionários de médio e baixo escalão mentindo para os clientes. Vocês viram aí em pedacinhos desse trechinho do vídeo? Que eles estimulavam as pessoas a colocar todo o dinheiro na empresa, inclusive da aposentadoria. Então, foram pessoas profundamente desonestas que não só quebraram a empresa, mas também quebraram a vida de centenas de milhares de pessoas que punham dinheiro na empresa como investidores. Então, teve gente famosa que perdeu tudo, ficou na lona, isso já é idoso, tá? Agora, por que é que a empresa fez isso? Basicamente, porque se tratava de uma empresa que, primeiro, não tinha travas, não tinha nenhum tipo de código de ética, nenhum tipo de punição, e segundo, modelos inadequados, tá? Então, acima de tudo, o líder, ele é um modelo, tá? Então, se o modelo é corrupto, se o modelo é grosseiro, se o modelo é desrespeitoso, não tem estímulo para a cadeia abaixo ser diferente, tá? É a mesma coisa de, por exemplo, criança. Por que que pais tendem a ficar muito preocupados de não falar palavrão perto de filho, de tentar ter boas ações perto dos filhos? Porque os filhos copiam. Vocês já repararam? Criança pequena, vocês já experimentaram conversar perto de criança? A criança está ali brincando, parece que ela não está escutando nada, não está registrando nada, quando você vê, a criança escutou tudo e começa a repetir. Isso já aconteceu com vocês? Com algum sobrinho, algum priminho? Já aconteceu comigo. É bizarro. As criancinhas são esponjas, elas separam em tudo, né? Enfim, eu acho impressionante. E funcionários é mais ou menos a mesma coisa, porque o que acontece? Imagina vocês dois, tá? Vocês dois estão prestando processos seletivos, querem ser chamados, querem ter vagas novas, vocês querem novas oportunidades. Vocês acabaram de entrar, vocês não querem dar bola fora, tá? Na dúvida, vocês copiam aquilo que os outros estão fazendo, tá? Então, se as pessoas, por exemplo, se vestem de algumas formas, vocês vão tentar copiar. Se as pessoas saem da empresa e vão fazer happy hour em um barzinho, você vai tentar ir. Você vai tentar ser aceito, tá? Porque ser aceito, se integrar a um grupo, também é uma necessidade psicológica, tá? E às vezes pode ser que você faça coisas que você não se orgulhe, porque dentro daquele contexto, ou você se ajusta ao modelo, ou você está fora, tá? Por isso que você vê, por exemplo, quando descobrem esquemas de corrupção, essas coisas por aí, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse desprazer, mas eu tenho conhecidos, pessoas que estudaram comigo, que foram implicadas em esquemas de corrupção. E assim, eu olhava o jornal, gente, a minha cara caiu no chão. Falava, gente,
mas eu conheço fulana é uma pessoa super querida, íntegra. O que eu estou imaginando, tá? Que essa pessoa se envolveu porque todo o contexto dela já fazia. Então, chega uma hora que a pessoa passa a normalizar coisas que não são normais, porque o contexto é todo muito permissivo. E, geralmente, né, começa de cima para baixo. Se o chefe faz uma coisa errada, não se vê nada de errado, né? Cadeia abaixo também, tá? Esse processo se chama modelagem. Modelagem é quando a gente impõe um modelo e espera que as pessoas se comportem de acordo com ele, tá? E tem 4 principais técnicas para você modelar comportamentos. Principal modelo, principal método, aliás, é o que a gente chama de reforço positivo. O que é reforço positivo? É quando você estimula comportamentos por elogios, tá? Então, qual que é a lógica do elogio? Aconteceu alguma coisa legal, a pessoa fez alguma coisa bacana, elogie o mais próximo possível do fato e elogie em público, tá? Por quê? É muito gostoso. Você se sente prestigiado, tá? Então, se o elogio for sincero, ele for feito próximo ao fato, porque se fizer muito depois, perde o sentido, né? E for perto de outras pessoas, isso é bem visto. Por isso que faixinha de funcionário do mês está do lado do caixa, é para todo mundo ver. Elogios são feitos em reuniões ou em situações em que todos podem saber que o fulano mandou bem. Tá? Então, a lógica do elogio é essa. Mas o elogio tem que ser genuíno, tá? Não adianta elogiar bobamente. Se o chefe, o líder, elogia de forma assim muito bobinha, os seus elogios perdem o sentido, tá? Eles passam a não ser bem vistos. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Tudo bem. Bom, belezinha. Segundo método é o reforço negativo. O que é o reforço negativo? É quando a pessoa ela está afastando consequências ruins, tá? Um exemplo. Para afastar uma consequência ruim, muitas vezes o liderado, o funcionário, ele deixa de se manifestar para sumir. Por exemplo, quando a gente está em sala de aula, né? Então, suponhamos que a gente estivesse agora em uma sala de aula. Qual é o melhor jeito de o professor não te pegar para responder uma pergunta, caso seja uma chamada oral? Vocês têm alguma ideia como desviar a atenção do professor? Fazer com que ele esqueça que você está ali, caso ele esteja dando uma bronca, ou caso você não queira ser exposto por um motivo ou outro? Bom, sugestão. Em qualquer circunstância que você não queira chamar atenção, que você queira afastar uma consequência negativa, baixa a cabeça, pega um caderninho, faz de conta que está anotando tudo que o professor está falando, mas não olhe para ele, tá? Por quê? Se você ficar olhando para ele, é óbvio que ele vai te chamar, tá? Mesma coisa, por exemplo, com as... Gente, exemplo horroroso, mas enfim. Você está no ônibus, alguém ameaça, assalto, encosta, faz de conta que está dormindo, tá? Porque o cara não vai, a pessoa que, o assaltante, ele não vai correr o risco de acordar uma pessoa, a pessoa assustar e gritar ou coisa do gênero. O cara vai querer ali passar rapé, ninguém tá olhando para ele, quem tá acordado vai passar e tentar assumir daquele negócio. Então, o pessoal que já foi assaltado fala, faz de conta que tá dormindo. Por quê? O cara não vai te acordar. Essas técnicas, gente, malucas, eu sei, a gente chama de reforço negativo. Você está basicamente afastando consequências negativas, tá? Outro exemplo, em empresas grandes, quando vai existir demissão de alguém porque alguém fez uma coisa ruim, não é raro que todo mundo saiba que a pessoa vai ser mandada embora. A própria pessoa não sabe, mas os colegas no entorno sabem, porque alguém conversou com a RH, porque vazou, porque já sacaram que o chefe está incomodado com a pessoa. O que todo mundo faz? Some, deixa a pessoa sozinha.
Então, a pessoa chega, todo mundo para de falar, a pessoa chega para almoçar, ela fica lá sozinha, significa que a batata da pessoa tá assando. E por que as pessoas fazem isso, de se afastar da pessoa? Não é nada pessoal, não é que as pessoas não gostem da pessoa, mas ninguém quer ser demitido também. Então, é normal que as pessoas se afastem, tá? A mesma coisa acontece com quem está passando por situações muito difíceis na vida, ou se deu mal por algum motivo, os amigos somem, tá? Porque as pessoas, de formas indiretas, elas querem se afastar daquilo, tá? É triste? É. Mas acontece? Sim, tá? Porque as pessoas querem se afastar de consequências ruins, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Tranquilo. Ó, exemplos estúpidos, né, sobre reforço negativo. Falando de Big Brother, vamos falar de Big Brother de novo? Vamos. Eu gosto de falar dessas coisas porque, ainda que você não assista, que é meu caso, você escuta as coisas. Vou mostrar uma foto de um moço e vocês vão lembrar mais ou menos do que aconteceu. Esse rapazinho aqui, o Lucas Penteado, logo no começo do Big Brother passado, ele é uma pessoa com gênio forte, ele tem alguns transtornos psicológicos, então as pessoas acabaram se afastando dele, porque ninguém queria se aliar a ele, porque ninguém queria ser eliminado, tá? Só que daí, esse tipo de afastamento permitiu comportamentos nocivos. Então, gente que era ainda pior do que esse rapaz subiu nas costas dele para fazer mal para ele. E ninguém interviu, tá? Quem fez coisas ruins para ele? Por exemplo, a tal da Carol Conká, que um dia impediu o carinha de sentar na mesa porque decidiu destruir o rapaz, tá? Só que a gente aqui de fora reagiu muito mal e, sem surpresa, a moça foi eliminada com mais de 99% dos votos válidos, tá? Então, quando as pessoas abandonaram esse rapaz e deixaram esse rapaz sozinho se estrepar, foi reforço negativo, ninguém queria se queimar ficando perto dele, tá? Mas no final das contas, o feitiço virou contra o feiticeiro, todos nós sabemos disso, tá? O terceiro método é a punição. A punição é quando a pessoa faz alguma coisa ruim, tá? E de imediato, pá, venha algum tipo de punição. Então, por exemplo, você está chegando atrasado todo dia, o seu chefe desconta um dia do trabalho, né? Você pisou na bola com o seu namorado, sua namorada. O seu namorado ou namorada, óbvio, te dão um pé. Isso tudo é punição. Quando que a punição dá certo? Quando, primeiro, a punição é feita o mais próximo possível da ação, ou seja, se a punição demorar, fica parecendo vingança, tá? Então, a punição tem que ser o mais próximo possível do fato. E segundo, a punição, ela deve ser feita no privado. Então, se o elogio é feito em público, a punição é feita no privado, tá? Então, vocês como líderes, alguém, por exemplo, fez alguma coisa ruim, alguém está chegando atrasado, está tendo aí coisas ruins relacionadas a uma pessoa, chama no privado, conversa, dá uma bronca, mas assim, próximo do fato. Então, por exemplo, o pessoal está chegando atrasado. Chegou atrasado, você já chama a pessoa na salinha. Não adianta, dali a 15 dias, você falar, olha, aquele dia, você vê, porque a pessoa às vezes não vai nem lembrar, tá? E a punição, ela deve ser dada focando ações e não a pessoa, tá? Então, não é assim. Alisson, você é folgado, você fica aí bebendo todo dia e chega atrasado. Porque isso é pessoalmente ofensivo. Não, você faz isso. Quando você vai punir alguém, você vai punir a pessoa por uma ação. Então, Alisson, seu comportamento de chegar atrasado todos os dias é inaceitável. Então, o seu comportamento é inaceitável. Você precisa de ações objetivas. Não é assim, eu tenho a sensação que você está agindo de má vontade. Gente, não tem essa de sensação. Existem fatos. Então, olha, aquele dia, quando o cliente veio, ele se queixou que você foi rude,
você chegou atrasado, você não usou equipamento de segurança, você quebrou o equipamento. Então, ações, tá? Ações demandam punição, mas você não pode punir uma pessoa por ela ser quem é. Vocês percebem a diferença? Isso vale também, gente, para briga, tá? Está brigando com algum colega, com um parceiro, com um chefe. Não é, você é... Calma, não xinga. Estou achando que você está desinteressado ou está descontente ou, né, preencha a lacuna, porque você está fazendo isso, 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 isso. Esses indícios me dão a entender que você não está interessado, que você está insatisfeito, que você está descontente. Então, qualquer conversa que tenha caráter punitivo, é preciso se mostrar objetivos, tá? Se mostrar ações cabais que te levem a pensar, porque só sensações no ambiente de trabalho não vale, tá? Até porque nós somos seres humanos e a gente tende a gostar de quem é parecido com a gente, tá? Então é muito fácil a gente acabar sendo injusto, porque eu tive uma sensação que a pessoa não sei o quê. Então, para tentar diminuir isso, né, a gente ver coisas ruins em pessoas que o nosso santo não bateu, pensa em coisas um pouco mais objetivas, não adianta ir por sensação, tá? E por último, a gente tem extinção de comportamentos. Tá, então vamos lá. Algum de vocês já teve um namorado ou uma namorada que ficou, ou um crush que ficou no seu pé, e você não sabia mais o que fazer para a pessoa sumir, e a pessoa não desencanava, ela estava ali toda hora, estava te perturbando já? Isso já aconteceu com vocês? Eu nunca tive esse problema. Nunca teve? Já. Que absurdo. Lara já. E tem situações que são perigosas, sabe? Da pessoa encasquetar com você, de, por exemplo, seguir onde você vai, te stalkear nas redes sociais. Qual é a melhor forma, a melhor, gente, dessa pessoa sumir da sua vida? Assim, evaporar. É o processo de extinção de comportamento. O que é extinção de comportamento? Vamos lá. Teoricamente, é quando você retira todo o estímulo que dá suporte àquela pessoa. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está numa turma do prézinho, do jardim de infância. Sempre vai ter aquele menininho, aquela menininha que briga, fala, enfim, é muito agitado. Crianças assim, né, em sala de aula, elas geralmente querem chamar a atenção da professora, tá? Porque quando a gente é criança gosta de atenção. Criança se vê como sendo o centro das atenções, tá? E nós todos fomos assim. Então, a criança que é muito atentada, ela, na verdade, está querendo chamar a atenção da professora. E chamar a atenção da professora vale tudo. Vale a professora brigar com a criança, vale a professora abraçar a criança, fazer carinho no cabelo, especialmente criança carente faz muito isso. Tá? Então, toda professora de infância já sabe que as crianças mais atentadas são também as mais carentes, né? E a criança quer uma resposta. Né? É a mesma coisa que aquelas pessoas que são polêmicas em rede social. A pessoa cria polêmica para chamar atenção, porque é carente, enfim, porque tem vários motivos. Como é que você estima o comportamento? Basicamente, não dando atenção. Então, quando a professora tem um aluno que é particularmente assim, ela larga a criança gritando e falando sozinha, e não responde, não põe de castigo, não briga, larga lá, porque uma hora cansa, tá? Idem para influências, para pessoas que fazem coisas tontas. Por que essas pessoas fazem? Porque tem gente tonta que bate palma. Então, larga sozinho, tá? Outro exemplo besta, gente, um pouco mais polêmico, né? Nos últimos anos, tem se candidatado muitos políticos que verdadeiramente
não tem perfil para a vida pública. Pessoas que, enfim, são muito polêmicas, fazem coisas ruins, né? Uma coisa que o pessoal fala, os cientistas políticos falam, gente, há 10 anos, não pode dar palco para gente maluca. Por quê? De tanto você ficar falando mal, falando mal, falando mal, você dá gás para a pessoa e a pessoa acaba tendo uma abrangência muito maior do que ela teria se tivesse largado ela lá no cantinho quietinha, gritando sozinha, tá? Então, quando a gente retira todo tipo de estímulo, significa que a gente está dando apoio à extinção do comportamento. Qual que é a probabilidade? Que a pessoa pare, ela vai cansar. Então, Alisson, se um dia tiver alguém que te perturbe, ou Lara, se um dia acontecer algo disso de novo com você, gente, bloquear em rede social, bloquear no WhatsApp, trocar de telefone, pedir aos amigos que não falem mais nada, caso existam amigos em comum, ou até mesmo passar uma temporada sem ver amigos em comum. Tudo para que a pessoa tire o estímulo. Imagina a pessoa que está meio obcecada com você. Tá te ligando. Você tá lá brigando. E aí, você só fala no final. Boa noite, tchau. Pum, desliga. Para o apaixonado, para apaixonada, escuta isso e fala, ela me deu boa noite, ele me deu boa noite, ele gosta de mim. Então, na dúvida, extinção de comportamento, tá? Então, para ter extinção de comportamento, você precisa retirar todo e qualquer suporte. Então, gente, terminou o relacionamento, some. Não adianta, vou ser amigo. Pelo menos não no curto prazo, porque vai dar ruim. Sempre tem alguém que vai interpretar mal, e aí, sabe, a coisa vai. Então, gente, esses são os 4 principais métodos de modelagem, tá? Então, em uma empresa, você vai usar todos esses métodos, tá? Então, por exemplo, você está querendo implementar um novo treinamento, um novo procedimento. Você vai fazer, para que as pessoas aprendam, você vai elogiar quem adotou o comportamento, você vai criar normas de comportamento, você vai punir quem agir de forma inadequada, e, por fim, você pode extinguir comportamentos, ou seja, demitir alguém, muitas vezes para servir, entre aspas, de boi de piranha. Escreveu, não leu, tá aqui o que vai acontecer, você também pode ser demitido, tá? Então, o gestor da empresa, o líder, ele vai modelar comportamentos para que as pessoas ajam de acordo com aquilo que foi esperado. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Sim. Tudo certo? Por mim, tudo bem. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês um outro videozinho relativamente famoso que fala sobre modelagem de comportamento. Então, vou pausar aqui a gravação. Pessoal, voltamos. Então, o que a gente viu naquele videozinho foi um processo de modelagem de comportamento. Com o passar dos anos, é assim, você é o líder, você cria a empresa, ou você é um gestor de nível elevado, e você vai modelando as pessoas para que elas se comportem de acordo com aquilo que a empresa quer, tá? Com o passar dos anos, as pessoas, elas mesmas, elas vão se ajustando, tá? Elas mesmas vão dizendo aos novatos, olha, não faça assim, faça assado. Se você fizer assim, você vai se dar mal. Se você fizer assado, você vai ser promovido, você vai ser recompensado, tá? Então, tem muita coisa bacana que acontece, tá? Mas o caso é, líderes efetivos, eles sabem usar bem essas 4 ferramentas, tá? Só que essas 4 ferramentas, elas são mais efetivas quando o líder tem um objetivo. Quando ele diz o seguinte, olha, pessoal, o objetivo da empresa ou da minha função é essa, e eu espero de vocês assim, 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 assado. Você deixa claro aquilo que é esperado. Porque se você não deixa claro aquilo que é esperado, como é que as pessoas vão saber? Entendeu? Então, é importante que o líder deixe muito claro aquilo que é esperado, tá? E, só para concluir, gente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre estruturas de grupo, tá? Então, a gente viu que um líder, ele cria modelos, ele próprio tem que ser um modelo, e ele faz uso de 4 ferramentas de aprendizagem para ensinar as pessoas
como ele espera que as pessoas se comportem, tá? E aí, dentro de um ambiente de trabalho ou de um ambiente estudantil, nós todos estamos em um grupo. Todo grupo tem 4 elementos de estrutura. Primeiro fator são as normas. As normas, gente, são as regras. Então, cada grupo tem as suas regras escritas ou não escritas, tá? Então, por exemplo, em um grupo universitário, né? Nós todos, a gente começou a nossa vida acadêmica no presencial. Então, e nós todos também passamos pelo ensino médio. Dentro de uma sala de aula, quem é o aluno mais odiado? Alguma ideia? Quem é aquela pessoa que ninguém gosta em uma sala de aula? Gente, em uma sala de aula, ninguém gosta do aluno puxa-saco. Ninguém gosta daquele aluno que fala muito, que é puxa-saco de professor, que senta lá na frente e fica, professor, eu, dá birra. Os outros colegas ficam com raiva. Por que isso, gente? Porque, no geral, os grupos estabelecem normas de comportamento. E quem foge dessa norma tende a ser mal visto, tá? Então, todo grupo tem a sua norma. E aí, vamos falar um pouquinho de Bíblia? Vamos. Eu não sou religiosa, já comentei isso com vocês. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que a ciência prova ser verdade. É aquele ditado. Diga com quem você anda que eu vou dizer quem é. O que significa isso? Segundo a ciência, quando você entra em um grupo que tem normas, ou seja, regras de alto desempenho, você vai correr para melhorar o seu desempenho para fazer parte desse grupo. E quando você faz parte de um grupo de norma de baixo desempenho, você vai moderar o seu comportamento para baixo, né? Vocês já participaram de grupos de amigos em que o pessoal ia muito mal nas disciplinas, ia mal nas notas, e você parava, meio que largava as disciplinas para você não ser chamado de CDF? Isso já aconteceu com vocês? Ou não? Bom, estou imaginando que não. O O caso grupo de pessoas que eu estudava na época do ensino médio e do fundamental também tirava boas notas, então não então, acontecia. grupo de alto desempenho, tá? Grupo de baixo desempenho é aqueles alunos que não querem nada com nada. Então, às vezes, você pode até ser super caxias, mas para você ser aceito naquele grupo, você modera o seu comportamento para baixo. Então, os pais de vocês têm razão em terem medo de más companhias? Tem, eles têm, tá? Por quê? Um indivíduo não muda o grupo, mas o grupo muda o indivíduo, tá? Isso seus avós já diziam, tá na Bíblia, e a ciência prova que sim, é verdade. Você não muda o grupo, mas o grupo te muda, tá? Então, qual que é o ideal, gente? Profissionalmente falando e em termos pessoais. Para relacionamento, para amizades, normas de alto desempenho. Não adianta você se aproximar, você querer coisas diferentes, você quer coisas melhores, sendo rodeado de pessoas que são encostadas, que não querem nada com nada, tá? Então, na dúvida, para fazer parte de um grupo, procure um grupo com norma de desempenho elevada. Eles vão te estimular a ser melhor, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, não é a Mitier que tirou no sei lá Deus de onde isso. Cara, estudos comportamentais da área da psicologia, da sociologia, da antropologia falam todas a mesma coisa, tá? Então, especialmente na adolescência. Lembra que eu falei que os antropólogos falam que na adolescência o ser humano é tribal? Então, por isso que os pais de vocês na adolescência estavam particularmente preocupados com quem vocês vão namorar, com quem vocês vão sair, se vocês estavam usando alguma coisa, se não estavam, porque eles sabem, tá? Que é nesse momento que vocês podem fazer coisas muito boas ou muito ruins, dependendo do grupo que você está dentro. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Tudo bem. Belezinha. Segunda parte da estrutura de um grupo é o status. Gente, status nada mais é do que
posição ou prestígio social. Existem algumas profissões ou alguns grupos que têm mais prestígio do que outros. Por exemplo, vocês dois são universitários. Tenho certeza que em festa de família, sempre vai ter alguém que vai falar assim, o Alisson, menino de ouro, tá fazendo faculdade, tá estudando, é um bom menino, tá fazendo as coisinhas dele. O pai e a mãe de vocês, com certeza falam de vocês com orgulho, tá? Mãe e pai da Lara. A Lara, uma menina de ouro, é uma boa filha, tá na faculdade. Outro exemplo bobo, vocês, com certeza, quando entraram na faculdade, pegaram um adesivo da UFO, colocaram no carro, mandaram fazer moletom. Gente, se fosse uma escola ruim, vocês não teriam feito isso, tá? Se fosse uma faculdade Zé das Couve, vocês não tinham feito isso, tá? Por quê? Porque este grupo ao qual vocês pertencem tem status, ou seja, tem prestígio. E nós queremos fazer parte de grupos que têm prestígio, ou seja, têm status, tá? E a gente molda comportamento para fazer parte de grupos, tá? Quanto maior o prestígio, maior a modelagem. Por exemplo, né? Dentro do mercado, dentro do grupo de investidores, o pessoal que mexe com bolsa de valores, até um tempo atrás, estava na moda ter um veículo de uma marca que se chama Range Rover, tá? Vou mostrar aqui uma fotinha para vocês de qual veículo é esse. Os veículos dessa marca, da Land Rover, aliás, essa marca começa, tem carros cujos valores começam a partir de R$165 mil, mais ou menos, tá? Vamos ver quanto é que custa. Vamos ver preços desse carrinho. Vamos ver, Land Rover, preço. A partir de R$383 mil. Tá? Ainda assim, esse carro era disputadíssimo e muito comprado por pessoas que atuam no mercado de ações. Tá? Por quê? Porque ter esse veículo confere status. Então, sim, jovens profissionais de 20 e poucos anos já estavam, assim, com 5, 6 meses de contratação, comprando carros de quase R$500 mil. Por quê? É sinônimo de status, ou seja, de aceitação. Mesma coisa, advogados. Advogados podem ser recém-formados, pode não ter nenhum real no bolso, mas eles vão estar super arrumadinhos e dirigindo carro bom, carrão. Por quê? Porque faz parte do status deste grupo, ou seja, é esperado que advogados se vistam muito bem. Idem para consultores, tá? E idem para, por exemplo, médicos. Então, cada grupo social tem um prestígio ou posição social e que a pessoa vai se desdobrar para encaixar lá dentro. Ainda que ela não possa, ela vai dar um jeito. Tudo bem, gente? Vocês conhecem alguém assim? Já tinha ouvido isso? De se encaixar os grupos, sim, já. Mesmo quando a gente faz o ensino médio ou fundamental, dá para perceber a divisão entre grupos, né? A sala não é unida, né? E, geralmente, a divisão no ensino médio, ela se dá por renda, né, barra hobbies. Então, por exemplo, as pessoas que têm um determinado hobby, elas tendem a ficar juntos. E, geralmente, óbvio, hobbies caros, como baladinhas, etc., que custam mais grana, quem vai fazer parte da panelinha? Quem tem mais grana. Né? Então, renda acaba sendo também um elemento de diferenciação no ensino médio. Né? Sempre foi e acho que sempre será. Tá? Terceiro fator de um grupo é o tamanho. Então, já dando spoiler, grupos efetivos, né, eles levam, em média, 4 anos para se formarem, tá? E esses grupos, os melhores grupos, eles têm até 7 pessoas, tá? O que acontece? Com um número maior de pessoas, acontece o fenômeno da folga social. O que é folga social? É quando tem gente demais no grupo, e aí, por ter gente demais, tem um e outro que não fazem absolutamente nada, e encostam nos outros. Isso é familiar para vocês? Vocês participarem de grupos em que
tem um ou outro que encostam e sempre tem os mesmos que carregam. Né? Direto. Tadinha, a Já Lara deu tá muita treta, nossa senhora. cara, dá mesmo. Claro, na faculdade eu não fazia trabalho em grupo. Deu um determinado momento que eu não fazia mais nada. Mas, na verdade, aí acho que era mais coisa minha. Na faculdade eu fazia estágio na Petrobras. Meus horários eram ridículos, então nem juntava, porque dava rolo. E com você, Flor? Não, a gente não tem essa opção. Os professores falam que a gente é obrigado a trabalhar em grupo quando vai para a indústria e que ele não quer saber se fulano ou ciclano não fez a parte dele, ele quer o resultado final. Então, ali a gente vai se matando no meio do caminho para poder sair, mas a gente já tem as pessoas, eu mesmo eu tenho gente que eu tenho amizade fora de sair para beber, para comer, mas eu falo, eu não faço trabalho com você. E você sabe por quê, e a pessoa sabe o porquê e sabe que não vai mudar e aquilo, a amizade permanece, mas a gente não mistura as coisas. Que bom, Flor, que bom. Eu era mais caruda, eu só apresentava o trabalho. Eu mandava, imprimia, entregava, acabou. Mas eu já peguei DP por causa disso, porque, né? Meu TCC eu também fiz sozinha, era para fazer com dupla, eu também não fiz. Mas não recomendo fazer o que eu fiz. Eu perdi de fazer amizades bem legais por causa do meu jeito, sabe? Nem me esforçava. Mas meus colegas eram legais. Eu é que tinha, assim, muita dificuldade para arrumar horário. E esse negócio aí dos colegas que não fazem nada, Lara, durante alguns anos eu fui coordenadora de um curso de gestão de pessoas, tecnólogo de gestão de pessoas. E tinha os TCCs eles eram em grupo. Teve um grupo que brigou tanto, que um pouquinho antes da apresentação, uma menina deu uma cadeirada na outra. Assim, as duas, por isso, não foram, assim, desligadas da faculdade, sabe? Porque, gente, briga de cadeirada por causa de TCC é uma coisa que, assim, acho que eu nunca mais vou ver, sabe? Não, acho que quando a coisa chega a esse ponto... Nunca diga nunca. Não, não chega, não trabalhe na engenharia que você vai ver as cadeiradas em off. Cadeirada, gente. Gente, é muita briga, é muita treta. Agora diminui um pouco com o EAD, porque a gente não vê a pessoa para dar na cara dela, né? Não tem jeito. Você faz o quê? Você manda um vírus para ela, alguma coisa do tipo. Mas antigamente no presencial é tipo assim, de dar empurrão, sabe? Ô, louco. E não, a gente já teve até professor que saíram nos tapas, tipo, o coordenador chamou a atenção do professor Isso eu e já vi. ele não gostou e foi para cima dele. Professor brigar entre si, eu já vi direto. É que aluno geralmente não fica sabendo, né? Mas, bicho, é cada um que... Eu sei de tudo porque eu trabalhei quase 2 anos na comissão de sindicância e inquérito, então tudo passava por ali. E eu lendo tudo, eu adorava, era meu passatempo, porque lá o pessoal é bem preguiçoso para trabalhar, então fica enrolando aquele processo ali toda a vida para falar que está com o processo. Então, os estagiários, coitados, não tinha nada para fazer. A gente ia fazer o quê? Ler denúncia. A gente olhava assim, fulano, você não sabe o que aconteceu, olha aqui, aquele professor tal. E brigou com... enfiou a mão na cara dele. Gente, e era isso. E acontece muito, principalmente aí nos campos de Monte Carmelo, onde tem fazenda. Eles são muito estourados. São. Menina, o pessoal briga, sério. Só que, mas o pior caso que eu já ouvi, esse é até engraçado, mas assim, gente, cara, esse eu fiquei com dó. Foi uma treta, assim, eu desconfio quem foi, mas desconfiar não é saber, né? Uma coordenadora de curso, muito amiga minha, ela é muito amiga minha, mas eu nunca mais vou trabalhar com ela, porque ela é exigente demais com os professores, sabe? De mandar cobrança 2 horas da manhã, final de semana,
ficar ligando, cobrando coisa. E nesse caso específico, não é que o pessoal fosse preguiçoso, Lara. É que o pessoal, a professora era mesmo muito rédea, muito sistemática, até demais, sabe? E um dia, alguém pegou o contato dessa professora, todos os telefones celulares dela, e detalhe, essa professora, a coordenadora, ela também é consultora, ou seja, celular é instrumento de trabalho. E divulgou em grupos de compra e venda de Facebook como se ela estivesse doando filhotinhos de cachorro maltês. Lara, ligavam para essa mulher 3 da manhã, dos lugares mais absurdos do país. Eu sei que isso parece bobinho, gente, mas isso é uma perturbação, porque fizeram um print dessa postagem e jogaram em grupos do país inteiro. Tinha gente ligando para ela do Japão, enchendo o saco, e ela não podia trocar os telefones, porque é um instrumento de trabalho. Isso já faz alguns anos, até hoje. Alguém ressuscita esses prints e ligam para ela. Gente, eu adorei a ideia, eu nunca tinha pensado nisso. É assim, Eu achei essa de uma criatividade é, maravilhosa. é uma vingança, assim, maldosa, mas não é tão maldosa, mas perturba a pessoa, de um tanto que a pessoa não tem sossego, porque onde você vê doando filhote de maltês, gente? Não existe. Ai, meu Deus do céu, olha, é difícil lembrar de vingança melhor do que essa, tá? E só para concluir, tá? E falando, última coisa sobre tamanho. Então, assim, até 7 pessoas demora 4 anos, né? O que as empresas fazem para diminuir o tempo? Porque as pessoas são contratadas, elas de imediato já têm que produzir. Por isso que as empresas fazem processos seletivos que tentem contratar pessoas que sejam parecidas com quem já está lá dentro, tá? Por isso que tem teste psicológico, por isso tem um monte de entrevista, bem dinâmico, porque qual que é a lógica? Pessoas que são parecidas tendem a se dar melhor do que pessoas que são muito diferentes, tá? Então é por isso que o pessoal tenta contratar pessoas que sejam similares a quem já está lá dentro, em termos assim, de comportamento, personalidade, tá? E a tecnologia de informação fez com que líderes conseguissem coordenar até 230 pessoas. Então, se presencialmente um líder gerencia bem 7 pessoas, à distância até 231. Mas aí não tem interação, tá? Aí é cara crachá, é planilha, não há tempo para o liderado se mostrar para esse líder, para mostrar serviço. Então, por isso, o que se recomenda? Quando você trabalha em EAD, o seu chefe nem vai lembrar da sua cara. Então, faça o possível para se mostrar, tá? Ligue a câmera, tente contribuir, se ofereça. Porque se o chefe não lembrar que você existe, você nunca vai ser promovido. Então, especialmente no mundo EAD, na dúvida, se mostre, tá? É importante se mostrar. E, por fim, todo grupo tem um líder, tá? Como que você faz para saber quem é o líder em uma sala? Né? E liderança não tem a ver com cargo, tá? Liderança tem a ver com influência. Como que você percebe qual é a pessoa que tem influência em uma sala de aula ou em uma mesa de reunião? Vocês têm alguma ideia? Não tenho. Olha só. Ô, Alisson, pode falar, você Eu tinha... também, talvez a pessoa com influência, se for pensar em termos de alunos, seria, sei lá, o representante da turma, mas Pode ser. A pessoa pode ser por cargo eleito, mas um jeito assim rápido tá tendo uma conversa, tá tendo uma reunião, alguma coisa. A gente sabe quem tem influência, quem tem liderança sobre uma determinada situação, quando acontece algum pipoco, é para onde todo mundo olha. Então, você quer saber quem tem influência, é para onde todo mundo olha. E às vezes, quem tem influência, quem tem liderança, não é o chefe de fato. Então, o cargo, não é porque você tem o cargo que você vai ser líder, tá? A liderança é um processo de influência. Às vezes a pessoa não tem cargo, mas ela tem carisma, sabe? Ela tem jeito, ela tem alguma coisa de personalidade que faz com que ela seja influente com outras pessoas.
Então, é por isso também que as empresas, elas tentam contratar líderes, tentam contratar gerentes que tenham influência sobre outros, tá? Então, a liderança, todo grupo vai ter um líder, todo, tá? Aquela pessoa que tem as ideias. Então, na adolescência, ou mesmo hoje, você tem um grupo de amigos, sempre tem alguém que fala, que bate o martelo, vamos em lugar tal. Porque um joga para o outro, tem alguém que fala, vamos lá, acabou, tá? Esse geralmente é o líder, tá? Quando esse líder é substituído, ele sai, vai para algum outro lugar, etc. Geralmente é selecionado um outro líder. Esse outro líder pode dar certo? Pode. Mas se esse segundo líder for substituído e no lugar dele entrar uma outra pessoa em menos de 2 anos, esse terceiro líder provavelmente vai falhar, tá? Porque a liderança precisa de tempo de consolidação. Então, quando você substitui o líder rápido demais, não dá tempo dessa pessoa mostrar que veio, o que acontece? Não tem desempenho, tá? Por isso que times de, por exemplo, a seleção alemã de futebol, tá com o mesmo técnico já faz muito tempo, porque a pessoa sabe dessa regrinha de 2 anos, tá? Aqui no Brasil, se tem um time que tá jogando bem, aí começa a dar problema, primeira coisa que o pessoal faz? Substitui o técnico e vai trocando. Gente, isso na verdade é receita para o fracasso. Por quê? Se você troca demais, não dá tempo de consolidar a liderança, tá? Então, a melhor solução é selecionar melhor o líder, que tenha valores compatíveis com a empresa na qual ele vai trabalhar. Tudo bem, pessoal? Certo. Então, Tudo meninos, bem. ó, por hoje é isso, tá? E só dando uma olhadinha na nossa atividade dessa semana, né? Dessa semana, vocês vão pensar em algum exemplo de líder. E, de acordo com esse perfil de líder, vocês vão me dizer que modelo que esse líder dá seus liderados? Ou seja, quais são os exemplos de comportamento que esse líder apresenta, tá? Alternativa B. Quais as regras ou quais as normas que os liderados devem seguir para entrar e se manter nesse grupo? E, questão 3. Que status esse grupo tem? Né? Ou seja, que prestígio esse grupo tem? É um prestígio elevado, é um prestígio médio, né? E por que é que as pessoas gostam de entrar nesse grupo, tá? Então, vocês podem pensar em líderes profissionais, líderes famosos, líderes, sei lá, políticos, líderes pessoais, tá? Alguém que vocês pessoalmente conhecem. Isso aí, gente, é um exercício de criatividade. Vocês vão pensar no líder que vocês quiserem. Tudo bem? Certo. Então, beleza, Tudo bem. meninos. Alguma dúvida, algum problema, tudo bem? Nisso daí, dessa atividade, eu encontro o líder, daí, por exemplo, essas atitudes lideradas, eu vou basicamente buscar através do que eu lembro e informações na internet, por exemplo. Ou então Ou é só informações do inconsciente, pessoais. vamos dizer assim. Ou da internet, ou informações pessoais. Vamos supor que você tem um colega, um chefe, um amigo, alguém do seu cotidiano pessoal que exerce influência, que é um bom líder. Então, você pode descrever, de acordo com a sua impressão, o que você acha. Tudo bem? Entendi. E lembra, gente, tentar exemplificar com ações, tá? Não adianta falar fulano é honesto. Ó, é assim, fulano demonstra honestidade nas suas ações. Por exemplo, aí você vai descrever ações que te permitam pensar que a pessoa de fato é honesta, tá? Bom, meninos, então acho que é isso. Com isso eu me despeço. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, qualquer coisa, é só me avisar, tá bom? Tá bom, obrigada. Até Beleza. semana que Até semana vem. que vem. Até semana que vem. E, Lara, se cuida, viu? Se tiver algum problema, qualquer pipoca aí, você me fala. Tá bom, obrigada. Tchau, Flor. Tchau, Alisson. Até semana que vem.